A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, quando estamos estudando a palavra de Deus e quando estamos lendo as Escrituras Sagradas, nós devemos ter extrema atenção. Por quê? Porque muitas das palavras que estão escritas passam muitas das vezes desatentas ou desapercebidas. E são palavras que têm todo o significado, um significado extremamente profundo. Então, irmãos, quando nós observamos as Escrituras, quando estamos lendo as palavras de Jesus, o Filho de Deus, nós temos que observar exatamente o que ele está falando, não o que os homens falam posteriormente à entrega do Senhor. Então, o próprio Senhor, ele falou muitas coisas sobre ele. E muitas dessas coisas são negligenciadas nos dias de hoje. Por quê? Porque homens interpretaram a palavra de Deus e deram outro sentido às coisas que Jesus falava. Então, quando Jesus fala que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho, e quando a palavra diz que ele foi enviado e ungido, olha a importância, irmãos. Jesus foi enviado por quem? E ungido por quem? São coisas que devemos refletir, irmãos. Quando Jesus fala, eu falo segundo ouço de meu Pai. Quando Jesus fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus sempre nos está falando coisas, irmãos, coisas profundas e que passam desapercebido. Aí os homens pregam na igreja sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre o capítulo 37 de Jeremias, o vale de ossos secos. Aí pregam sobre a carruagem de fogo que arrebatou, que levou Elias ao céu, né, para junto de Deus. E falam muitas outras coisas, muitas outras pregações. Mas a essência, irmãos, a essência da obediência, a essência da boa vontade, de querer fazer as coisas segundo a vontade do Pai, isso não é pregado, irmãos. Não é pregado. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma doutrina dominante nas igrejas hoje e que essa doutrina não é, não é segundo a vontade de Deus e não ouve as palavras de Jesus. As palavras que Jesus nos fala todos os dias. E é por causa disso que devemos ouvir a Jesus e não a esses homens. Jesus, ele fala assim, passará o céu e a terra antes que um traço da lei desapareça. Mas os homens apagaram a lei segundo igual Rabacuque comentou já na época dele. A lei se acha desacreditada. Então as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Por quê? Porque a lei foi dada por Deus para que, através dos ministérios dos anjos, ela foi dada a Moisés e Moisés passou para nós. E Jesus reitera a lei. Jesus não aboliu a lei. Jesus foi mais forte ainda. Ele falou que aquele que cumprir os mandamentos e ensinar o cumprimento será grande no reino dos céus. E da mesma forma ele falou que aquele que negligenciar os mandamentos, não cumprir os mandamentos e ensinar o não cumprimento, como hoje se ensina nas igrejas, será pequeno no reino dos céus, irmãos. Mas, irmãos, o mais agravante que se coloca Jesus, não como servo manso, humilde, obediente a Deus, mas como Deus, irmãos.
existe uma interpretação das Escrituras, coisa que é proibido. Proibido, já os profetas, já Pedro, na primeira carta dele, já fala que, a palavra de Deus não é digna de interpretação, porque homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram. Então, os homens de hoje se dizem inspirados, revelam e revelados por Deus, colocaram outras coisas. Começaram com o abandono da lei, começaram a falar que a lei é pecado, que a lei só gera pecado e que o homem vive pela graça de Deus. Todos nós sabemos que realmente nós vivemos pela graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas daí abolir a lei, irmãos? Não, irmãos. Não. Mas vocês veem a loucura que os homens estão cometendo nos dias de hoje a respeito dessas interpretações que eles, pela vaidade do coração, muitas das vezes pelo interesse econômico, mantêm. Então, irmãos, nós vamos ver no capítulo 3 de Apocalipse uma revelação de Jesus, uma revelação profunda de Jesus, aonde ele fala categoricamente que ele é o princípio da criação de Deus. Não foi Moisés que falou, não foi os apóstolos de Jesus que falou desta forma, mas foi o próprio Senhor Jesus, o Filho que foi enviado e ungido para nos salvar. Ele fala através do seu anjo para João. Ele fala da seguinte forma: eis a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se coloca e ele revela para nós, não há homens que estão revelando, mas o próprio Senhor Jesus, ele revela que ele não é Deus, mas que ele sim é uma criatura que foi abençoada, que foi criada no princípio de todas as coisas, antes mesmo do mundo ser criado, antes das estrelas serem criadas, ele foi criado. Então, irmãos, é importante que nos leiamos com muita atenção, irmãos, porque as Escrituras, irmãos, a verdadeira sabedoria está nas entrelinhas. Então, quando lemos, buscando grandes consultas, grandes pregações, como a gente vê nas igrejas, a gente perde a essência da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é única, porque ela nos exorta à justiça, que é o segmento da vontade de Deus, toda a vontade de Deus, não apenas algumas, mas toda ela. Ele nos exorta ao amor ao próximo, à misericórdia para com os nossos irmãos e, acima de tudo, irmãos, ele nos exorta para a fidelidade a Deus, para sermos fiéis a Deus, irmãos, observando as suas palavras e não observando as interpretações que os homens nos dão e já davam na época de Jesus a respeito de Paulo, que interpretou a palavra do jeito dele a ponto de abolir a lei e os profetas. Então é isso, irmãos, tá bom? Vamos ler com muita atenção. Exorto os irmãos para que leiam as palavras de Jesus com muita atenção. Não vamos negligenciar pontos e não vamos nos deixar levar pelas interpretações de homens. Ok, irmãos? Mas, acima de tudo, vamos dar um estudo com atenção no capítulo 3, a carta para Laodiceia. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a todos nós, para que possamos buscar a Deus com o coração manso, humilde e com extrema obediência, irmãos, cheio do temor do santo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok, irmãos? Deus abençoe a vida de todos. Fique com Deus.